Olá, gente, boa noite, tudo bem? Quero desejar uma excelente noite para todos os alunos profissionais da área de nutrição que está nos assistindo nessa noite memorável, né, para todos nós. A noite que comemoramos o Dia Nacional do Nutricionista, né? Uma honra para a gente essa comemoração hoje. E esse dia, pessoal, ele não é comemorado simplesmente uma data do calendário, né? Foi no dia 31 de agosto, lá da década de 70, que iniciou a primeira faculdade de nutrição do país, lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, da Universidade de São Paulo, que naquela época ela durava em torno de 2 anos e eram chamados os profissionais que faziam aquele curso de dietista, né? Quem são meus alunos, já expliquei sobre isso. E depois, lá na década de 80, que passou o curso a ter maior duração, e hoje nós temos curso de 4 a 5 anos, e que nós somos chamados de nutricionistas. Então, essa data ela é uma representatividade daquele momento. Trazendo alguns números relevantes para a nossa realidade, hoje o Conselho Federal de Nutrição, em uma busca rápida, ele tem registrado 155 mil, em torno de 155 mil nutricionistas no país, em todas as regiões, do Iapoque ao Chuí. Então, é muito profissional e a gente precisa consolidar essa força, precisa consolidar essa união, precisa respeitar a nossa profissão que é tão linda, que vem ganhando força, que vem ganhando expressividade, né, no mercado de trabalho, que vem ganhando respeito na área da saúde. Costumo falar para os meus alunos que a nutrição é uma das poucas profissões que te permite vários leques de execução de trabalho. Ai, professora, eu fiz nutrição, mas eu não gosto de sangue, não vou para o hospital. Professora, eu fiz nutrição, mas eu não gosto de academia, então eu vou para dentro de hospital. Eu gosto de dar aula, então eu vou trabalhar numa faculdade, no ensino público, no ensino privado. A nutrição, gente, ela nos permite literalmente voar. Literalmente voar. Então, assim, vocês, assim como eu, que optou por essa carreira linda, muito parabéns. E para comemorar esse dia memorável em nossas vidas, né, para quem é estudante, os primeiros de muitos dias nutricionistas que virão, nós vamos presentear vocês com 2 palestras formidáveis, tá? Hoje nós vamos estar com o Lucas, né, meninos? Hoje nós vamos estar com o Lucas falando de uma área extremamente importante que vem ganhando força, que é a nutrição no esporte, a importância, o papel do nutricionista no esporte. E a nutrição, ela é como fênix, né? Ela se readequa, ela se ressurge. Antes eu falo muito isso. Antes, quando a gente trabalhava nutrição nos ciclos vitais, a gente não dava tanto enfoque à nutrição do idoso, à nutrição no esporte. Hoje não. Hoje, além dos ciclos vitais e tantas outras áreas que a gente estuda, a gente vem trabalhando o que o mundo vem evoluindo, né? Por exemplo, a nutrição do esporte. Por isso, nós preparamos uma palestra na área para vocês se familiarizar e tirar muita aprendizagem. Eu não me apresentei, mas vocês viram a barrinha aí. Meu nome é Carla, eu sou coordenadora do curso de nutrição da Faculdade de São Paulo, aqui em Rolim de Moura. E essa atividade que nós estamos realizando com vocês é em parceria com a faculdade, com a FAP de Pimenta Bueno e a FAPAM de Cáceres. Então, eu vou passar a palavra para a professora Fabiana, coordenadora da FAP, para dar as boas-vindas para vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos meus colegas coordenadores, Felipe da FAPAM, Carla da FSP, ao nosso palestrante, professor Lucas, nutricionista, que eu acredito que vai ser uma excelente palestra, diretamente de Brasília, né, da nossa capital, do nosso país. Seja bem-vindo, professor. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar os acadêmicos do curso de nutrição da FAP de Pimenta Bueno. Parabéns pelo seu dia, nutricionista. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu me apresentar também, acabei não falando. Sou Fabiana Vaterkemper, sou coordenadora do curso de nutrição da FAP de Pimenta Bueno. Bom, sejam todos bem-vindos a essa excelente palestra. Boa noite.
Obrigada, professora Fabiana. Olha, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar inserido com a gente nesse projeto maravilhoso. Essa questão de se apresentar, né? A gente acaba ficando nervoso porque a gente nasceu para ser nutricionista. Não, né? Essa mídia a gente está se adequando agora. Então, agora vamos ouvir o professor Felipe lá da FAPAM. Boa noite a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse evento grandioso, né, que gostaríamos de estar fazendo de modo presencial, mas devido a toda essa situação aí, estamos de maneira remota, né, mas que tenho certeza que não vai deixar nada a desejar, né. Sintam-se bem à vontade para fazer as perguntas no final da palestra, né, e sintam-se em casa, literalmente, tá? Não me apresentei novamente, né? Então, acho que os três não se apresentaram, né? Meu nome é Felipe, eu sou nutricionista, com muito orgulho, né? Acredito que o nutricionista é o profissional mais orgulhoso que se tem, né? Bate no peito e fala, eu sou nutricionista, né? E sou coordenador aqui da Faculdade do Pantanal, na cidade de Cáceres, no Mato Grosso, tá? Aproveitem bastante a palestra, que tenho certeza que vocês vão gostar aí. Muito obrigada, Felipe. Muito boa noite. Gente, então, vocês não vieram aqui para ouvir eu, para ouvir a Fabiana, para ouvir o Felipe, vocês vieram aqui para ouvir o Lucas, né? Então, vamos passar a palavra para o Lucas. Tendo dúvidas, tendo questionamento, ao final da palestra a gente volta mediando e respondendo todas as dúvidas de vocês. Boa palestra, pessoal. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Me apresentando, meu nome é Lucas Chaves, eu sou nutricionista esportivo, e o que eu acho importante nessa palestra, ela é uma palestra que tem uma base da fisiologia, da bioquímica, mas eu acho importante nessa palestra que ela tem uma base prática, que é muito importante para o estudante da graduação, que às vezes ele se sente um pouco longe da questão prática da nutrição. E é normal, às vezes o nutricionista se sente, o recém-formado se sente incapaz, que não vai conseguir atender, que ele vai esquecer tudo, que ele não aprendeu nada na graduação. Então, essa apresentação que eu vou fazer agora é um pouco de apresentar os meus conhecimentos, mas também para indicar para vocês que vocês sabem muita coisa e que vocês saem prontos da faculdade. Então, a minha apresentação hoje vai ser sobre o que a gente deve prestar atenção. A gente deve prestar atenção em critérios que o paciente entrega, informações que o paciente entrega, para você prever e prescrever o melhor padrão alimentar, a melhor estratégia nutricional. Então, nós começamos com o que é importante no começo da consulta. Quando o paciente chega para você, o que é essencial para você perceber, para você indicar o primeiro caminho para o paciente. A primeira coisa que é mais importante na nutrição esportiva é entender o objetivo do paciente. Parece meio amplo, né, falar de objetivo do paciente, mas ela é essencial. Porque o objetivo, o objetivo do paciente ele é verdadeiramente abrangente, mas sem entender o objetivo do paciente, você não consegue prescrever nada. Vou dar exemplos. Nós temos aqui na explicação. Às vezes o paciente chega na consulta e ele fala que só quer perder barriga. E aí, o que é só perder barriga? Entendeu? Você tem a questão fisiológica do que é perder gordura e a explicação do paciente que é o que é perder barriga. Os pacientes chegam, eu quero melhorar a composição corporal. Mas o que é melhorar a composição corporal? O seu paciente já racionalizou o que é melhorar a composição corporal? Então, é importante ter essa conversa inicial com o paciente para explicar e para interiorizar o objetivo inicial do paciente. Porque ele entenda qual é o objetivo real dele, ajudar o paciente a entender qual é o objetivo real dele. Às vezes o paciente chega falando que, não, eu faço musculação, mas eu não quero ficar muito grande, como se fosse fácil. Obviamente não é fácil ganhar massa magra. Mas é importante você entender o objetivo real do paciente para você tentar explicar a melhor estratégia nutricional. Isso é muito importante. Por que é importante entender o objetivo real do paciente? Porque às vezes o paciente chega na consulta
Ele tem um objetivo claro na cabeça dele, que ele quer, por exemplo, ganhar músculo e perder gordura. Um objetivo que é mais geral. Só que, às vezes, o esporte que ele pratica não está diretamente alinhado com o objetivo real que ele acabou de te apresentar. Vou dar um exemplo básico. Ele chega na consulta e ele faz caminhada. Não tem nenhum problema o paciente fazer caminhada. Faça a sua caminhada. Mas o objetivo que ele acabou de te explicar é: eu faço caminhada, mas eu quero ganhar músculo. Quem faz caminhada, a base do exercício aeróbico, é produzir tecido muscular? Não, entende? Então, primeiro você entende o que o paciente tem de objetivo, depois você recebe a informação do que ele faz para chegar naquele objetivo. Então, o nutricionista precisa entender o objetivo real do paciente e a especificidade de cada esporte. Tanto a especificidade fisiológica de cada esporte, baseando em basicamente 2 processos: o esporte aeróbico e o anaeróbico. E ele tem que entender as especificidades de cada esporte. Ele tem que entender que, por exemplo, um corredor de longa distância, de fundo, não tem a mesma característica de um corredor de 100 metros rasos. Eles têm características fisiológicas diferentes. Então, se tem características fisiológicas diferentes, eu posso ter, no mesmo esporte, com algumas adaptações, com as mesmas adaptações, eu posso ter objetivos e vias metabólicas diferentes para aquele resultado. Um exemplo básico: esse da direita é o Mo Farah, ele é campeão olímpico. Comparem o físico do Mo Farah e agora pensem na cabeça o Usain Bolt. Comparem Mo Farah, que ele parece que tem pouquíssima massa magra, com o Usain Bolt. É praticamente o mesmo esporte, é o atletismo. Mas um tem a capacidade aeróbica mais desenvolvida e o outro a capacidade anaeróbica mais desenvolvida. Isso é muito importante o nutricionista entender. O nutricionista esportivo tem que entender isso. Outra condição importante: a segunda imagem ali é o Ronnie Coleman. Ele é bodybuilder. Ele é, se eu não me engano, 7 vezes campeão do Mr. Olympia, que é o campeonato de fisiculturismo mais famoso do mundo. E do lado dele você tem a Simone Biles, que também é campeã olímpica, se eu não me engano, tricampeã olímpica. Uma das maiores da história. E os dois têm esportes que têm características mais anaeróbicas. São esportes iguais? Não, definitivamente não são esportes iguais. Mas a condição principal do esporte é a questão anaeróbica. Então, para você, aquela primeira parte que eu falei, o nutricionista entendeu o objetivo real do paciente, agora ele explica a especificidade de cada esporte para o paciente, e a partir daí você vai propor a melhor estratégia nutricional. Você quer ganhar músculo? Talvez o esporte aeróbico não seja o ideal. Você quer melhorar a condição aeróbica? Você quer correr uma maratona? Pode fazer musculação, obviamente, mas o foco vai ser a condição aeróbica. Mesma coisa, por exemplo, o futebol. Eu gosto de botar o futebol porque o futebol é um esporte que tem a condição aeróbica, mas também tem uma parte de condição anaeróbica inerente do esporte. Por exemplo, aqui você tem o Gabigol, um grande atleta, o melhor centroavante do Brasil, que você tem a condição aeróbica do atleta, que corre algo em torno de 10 km por jogo, e condição anaeróbica, por exemplo, normalmente do chute, é uma condição anaeróbica do jogo de futebol, que é potência, que é explosão, a falta de oxigênio para executar aquela atividade. Então, mesmo com o esporte que ele seja majoritariamente aeróbico, anaeróbico, ele pode ter algumas especificidades, alguns momentos do jogo ou do esporte que ele tenha uma condição anaeróbica, e isso é importante para você entender a base de cada esporte e para casar isso com o objetivo do paciente. Aqui é só uma explicação básica do que é o esporte mais anaeróbico, o que é mais aeróbico, mas é basicamente ausência ou presença de oxigênio. E o esporte aeróbico ele tende a ser um esporte que tem um volume de treinamento muito maior do que o esporte anaeróbico, que costuma ser um treinamento mais curto, mais intenso e pouco volumoso, tá? Bom, outro ponto muito importante que vocês precisam entender é a questão da intensidade do treino. Por quê? É o próximo ponto da palestra.
intensidade do treino é igual à necessidade energética. Gravem isso, e agora eu vou tentar explicar para vocês. É sobre a questão da intensidade do treino. Na consulta, no consultório, nutricionista de consultório, a grande maioria dos atletas, dos pacientes, são atletas amadores. A pessoa não compete, a pessoa que faz academia 3 vezes na semana, faz um funcional 2 vezes na semana, faz uma caminhadinha de 3 quilômetros por dia. Então, ele tem uma intensidade de treino que é reduzida. Não é que ele não tem uma necessidade energética para aquele treino. Ele tem, mas ela é reduzida em relação a um atleta de competição. E não tem nenhum tipo de problema isso. O que é importante para o nutricionista é tentar casar a necessidade energética daquele paciente, mesmo entendendo que ele não tem um gasto energético de um atleta profissional de competição, ou até um atleta amador de competição, mas que ele tem uma necessidade energética aumentada por diversos fatores. Produção de tecido muscular precisa de maior aporte calórico e proteico. Se o objetivo dele é melhorar a performance, ter mais energia, ele precisa de melhor suporte energético. E por aí vai. Ele não tem a necessidade energética de um atleta de competição, mas mesmo assim ele tem uma necessidade energética, proteica, de micronutrientes mais elevada na média, tá? E eu deixei uma perguntinha aqui embaixo, quem paga as contas? Na prática, é legal atender um paciente que compete, é ótimo, é maravilhoso, mas ele não é a média. A média dos pacientes de consultório, 99% não competem. É o praticante de atividade física que gosta e faz uma intensidade mais reduzida. Então, às vezes o nutricionista sai da faculdade, eu vou atender um monte de atleta e eu só vou atender competidor. Às vezes não é assim. Seria o ideal que a gente conseguisse atender mais profissionais de alto nível, né? Mas a grande parte dos atletas, quem verdadeiramente paga as contas no consultório de nutrição, é o atleta amador, que geralmente tem uma condição energética mais reduzida. E essa questão da prescrição energética, eu acabei de falar sobre intensidade do treino, é importante quando o nutricionista vai prescrever a alimentação, vai prescrever a quantidade energética e calórica para o paciente. Porque você tem dois casos, você tem 2 planos. Ou você subestima a necessidade energética do paciente, ou você superestima a necessidade energética do paciente. E na prática, o que isso tem de prático na questão da performance desse paciente? Aqui nós temos um paciente, se a gente priorizar uma necessidade energética subestimada, ou seja, ele gasta, a necessidade energética dele é de 3.000 e você, por um erro de cálculo, erro de intensidade, prescreveu 2.000 calorias. E o objetivo dele é ganho de massa magra, por exemplo. Você tem essa linha vermelha, que é a linha da massa magra, e a de baixo é a linha da massa gorda, que seria tecido adiposo. O objetivo dele seria ganhar massa magra. Se você subestima a necessidade energética dele, o limiar de ganho de massa magra, ou ele se mantém estabilizado, ou ele desce. Porque você tem 2 estímulos para ganho de massa magra, basicamente. Existem outros, mas basicamente são 2. O treino, que é a sobrecarga logo após a adaptação, e a alimentação. Sem um superávit calórico razoável, em médio e longo prazo você não tem ganho de massa magra. Em curto prazo até pode ser, por uma questão de adaptação do corpo. Você ganha uma quantidade X de força e por um momento, mesmo que a dieta não esteja tão bem calculada, você pode ganhar uma boa proporção de massa magra. Mas em médio prazo as coisas não funcionam assim. E tem outro caso que é superestimar a necessidade energética. Você vai pegar esse mesmo paciente e você superestima a necessidade energética dele. Ele tem uma necessidade de 2.000 calorias, você passa 4.000 calorias. O objetivo dele é ganhar massa magra. Ele vai ganhar massa magra? Sim, é provável que ele ganhe algum nível de massa magra. Mas com isso, você superestimar muito o processo de ganho de músculo, você pode vir com o aumento da massa gorda. Lembrando que a massa gorda é um tecido pró-inflamatório, ou seja, quanto mais tecido adiposo, maior o processo inflamatório. O processo inflamatório, na sua base, desestimula fisiologicamente o gasto, a queima de gordura. Então, você cria um processo que você atrapalha o resultado do seu paciente. O objetivo inicial era
ganhar uma quantidade máxima de massa magra ganhando o mínimo possível de massa gorda. Você fez ele ganhar o máximo possível de massa magra ganhando uma quantidade gigantesca de massa gorda. E você vai ter que lembrar que ele vai ter que fazer o processo inverso, que ele vai ter que perder essa quantidade de massa magra. Então você vai fazer o seu paciente fazer 2 trabalhos sem nenhuma necessidade. Então é muito importante vocês dosar a questão da necessidade energética. Porque se você não adequa certo a questão da intensidade do seu paciente, intensidade do treino para prescrever a dieta do paciente, você prioriza um tecido quando deveria ser priorizado naquele momento. Por exemplo, a massa gorda em um período que era para ganhar mais massa magra. Então, prestem atenção na questão da intensidade do treino do paciente para fazer essa prescrição. A pergunta, quando o paciente chega no seu consultório sobre intensidade, é básica. Se o paciente chega no seu consultório, pergunta para ele como é que ele acaba o treino. Meu filho, você treina braço todos os dias. Como é que você acaba o treino? Você acaba muito cansado? Ou mais ou menos? Talvez isso ajude a você prescrever melhor a questão energética, tá? Para não superestimar a necessidade energética do paciente. Beleza? Isso é um bom ponto. Outro ponto. Pensando em superestimar ou sobreestimar, não sei se vocês perceberam, em nenhum momento eu falei em peso. Eu falei em composição. E vou manter falando em composição. Porque na nutrição esportiva, nada é tão importante quanto composição. E o peso não é tudo. Gravem isso na cabeça de vocês. Na nutrição esportiva, o peso não é tudo. Foquem na composição do seu paciente. Ok? Um exemplo aqui. Esse paciente pesa 100 quilos. 100 quilos com 1,85 m. Ele tem o mesmo peso, é o paciente com o mesmo peso, a mesma altura. Ele pode ter composições estritamente diferentes. Resposta bioquímica, resposta metabólica completamente diferentes. Porque são indivíduos diferentes. Um indivíduo que tem 10 quilos a mais de massa magra do que você, ele é um indivíduo fisiologicamente, metabolicamente, muito diferente de você. O paciente que tem 10 quilos a mais de gordura, de tecido adiposo do que você, ele tem um processo inflamatório muito maior que o seu. Então, pensem primeiramente em composição. O peso é importante muito mais para o nutricionista do que para o paciente, porque o nutricionista tem que prescrever a necessidade energética calórica do paciente e suplementar também do paciente. Então, quando você prescrever um objetivo claro para o seu paciente, tenta prescrever algo próximo à composição, mais alinhado à composição do que ao peso. Até porque o paciente limita muito, se você fala, da próxima consulta, seria importante você perder 2 quilos, ou 3 quilos, ou algo do tipo. O paciente limita todo o ganho dele ao peso, entende? E ele esquece toda a questão da composição. E aí ele não segue a dieta porque ele acha que está comendo muito, ou ele acha que está comendo muito e restringe mais a dieta, e aí piora mais a composição corporal, que era para melhorar. Você propõe um plano alimentar que era para ele perder o mínimo possível de músculo, e aí ele limita muito a dieta e perde muito tecido muscular. Você tem que fazer um retrabalho depois com isso. Então, para o paciente, é mais fácil você explicar o que é composição corporal e limitar o ganho dele à composição. É mais fácil, tá? Até porque o seu paciente não anda com uma placa na cabeça indicando o quanto que ele pesa. Ninguém quer saber o quanto você pesa. No geral, as pessoas acompanham a composição do paciente, a composição de tecido muscular e gordura. Basicamente isso. E o peso é irrelevante. Para o paciente, em questões práticas, é mais fácil ele acompanhar a evolução dele via espelho, por exemplo, do que via balança. É mais fácil ele acompanhar a composição. É mais racional ele acompanhar a composição assim. Ok? Para evitar que o paciente tenha um processo de ansiedade, de subir em balança, que é horrível. É muito comum o paciente ter um medo estratosférico de subir em balança em que não deveria ter, tá? Porque o peso não indica muita coisa. O peso indica peso, e só. É mais fácil na nutrição esportiva de trabalhar com composição. É mais racional trabalhar assim, ok? Aqui é a mesma coisa, é só um exemplo de um paciente com 60 quilos e 1,53 m.
é que a composição muda demais, mesmo com o mesmo peso, tá? O paciente chega no seu consultório falando que quer perder 2 quilos. Se ele perder 1 quilo de músculo, perder 1 quilo de gordura, não é bom. Se ele perder 2 quilos de gordura, é bom. Vocês entenderam? Ele perdeu 2 quilos, os dois pacientes. Mas um perdeu 1 quilo de músculo também, ok? Sabe quando é normal perder massa magra? Quando você está doente. O indivíduo normal eutrófico não perde massa magra. Ou não deveria perder, ok? Então, priorizem a racionalidade do paciente em relação à balança, ok? Outra questão importante quando a gente fala de nutrição esportiva, que a gente tem que avaliar quando o paciente chega no seu consultório, são os parâmetros bioquímicos. Nós temos que lembrar que o paciente de nutrição esportiva que treina com alguma intensidade, ele não precisa ser um atleta de competição. Ele tem parâmetros bioquímicos alterados. É esperado que tenha um parâmetro bioquímico alterado. Questões fisiológicas. Vou dar um exemplo que é comum, que é a questão da inflamação. O paciente que treina, vamos supor a musculação, que treina a musculação, ele tem um processo inflamatório crônico que é esperado. Às vezes muito mais agudizado, mas é esperado, por questão de adaptação. O que gera músculo no paciente? Ele vai para a academia e faz um treino de quadríceps. Ele faz as séries lá, o que ele faz na academia é romper fibra. Aí depois ele vai para casa e tenta reconstruir aquela fibra. Romper fibra quer dizer lesionar a fibra. Lesão quer dizer um processo à frente de inflamação. Então, se o treino está com boa intensidade, com uma boa qualidade, romper fibra condiciona após um bom treino, um bom protocolo de treinamento, um processo inflamatório, que é esperado. Então, quando o paciente chega com um exame bioquímico para você, algumas proteínas de fase aguda vão estar elevadas, por exemplo, o CPK, que é a creatina fosfoquinase. Ela indica algum nível de inflamação. Se ela está elevada num paciente que não pratica nada, não faz nada, está errado, porque ele está estimulando o processo inflamatório sem ter uma condição base para isso. Agora, o paciente que treina com uma boa intensidade, com o objetivo de, por exemplo, hipertrofia, é esperado que ele tenha algum aumento do processo inflamatório. Isso pode ser indicado via PCR, CPK, interleucinas, até porque algumas das interleucinas que são pró-inflamatórias podem, no final das contas, serem anti-inflamatórias, por exemplo, a IL-6. Então, a questão inflamatória do paciente, você tem que olhar de forma ampla. O paciente que não pratica nada, não faz nada, e tem um processo inflamatório, proteínas de fase aguda aumentada demais, tem alguma coisa errada. Já o paciente que treina com algum nível de intensidade, é esperado que ele tenha um aumento de processo inflamatório. É até importante para acompanhar. Vamos supor, o paciente chega hoje com um CPK normal no seu consultório. Daqui 3 meses, o CPK dele continua normal. Você tem que olhar aquilo com estranheza. Cara, você está treinando musculação, lesando fibras, dia sim, dia também, para melhorar a sua adaptação, que seria ganhar músculo. Por que o seu CPK não aumenta? Quer dizer que o seu treino não está suficiente. A intensidade do seu treino não está boa. Então, prestem atenção em alguns marcadores. É até bom para você puxar a orelha do seu paciente. Um paciente principalmente um paciente jovem, com marcadores bioquímicos muito normais, principalmente os marcadores bioquímicos de inflamação muito normais, e o objetivo dele é melhorar da performance, tem algo de errado. Ok? Existem outras condicionalidades de outros esportes, como o aumento do volume plasmático em corredor, até uma questão de adaptação para tentar suprir a necessidade de oxigênio e de nutrientes. E em alguns esportes de impacto, por exemplo, corrida, você tem uma hemólise intravascular, pode gerar uma macrocitose um pouco mais à frente, que seria um crescimento muito exacerbado de células novas, que células novas condiciona baixa diferenciação, e baixa diferenciação é baixa função celular. Então, não é muito comum, é mais comum em paciente que tem um treino muito, muito intenso, cronicamente, que treina em volumes gigantescos, mas é algo que pode aparecer no consultório de vocês, mas não é muito comum, tá? Outro ponto importante é da questão dos parâmetros bioquímicos, a questão imune.
parece que não, mas é muito, muito, muito importante. Quando a gente fala em pós-treino, a gente está falando em recuperação só muscular. Não. Ou recuperação só de glicogênio. Não. Quando a gente fala em recuperação pós-treino e parâmetros imunes de um atleta, o esporte em si, com bom volume, com boa intensidade, ele costuma reduzir a resposta imune, principalmente de forma aguda, ali naquele período pós-treino. Então, a probabilidade de você ter uma infecção de trato respiratório logo após o treino é grande, porque a resposta imune, exatamente no pós-treino, tende a ser reduzida. Então, um bom pós-treino, com um bom aporte calórico e proteico, tende a proteger o paciente desse quadro. Um paciente que fica doente cronicamente não é legal. Exatamente por aquilo que eu falei. O paciente que fica doente, a condição normal de um doente, a pessoa pega um resfriado, fica gripado, é perder massa magra. E perder massa magra, em vários momentos, condiciona o paciente a perder performance. Outro ponto importante dos exames bioquímicos é a função renal. Várias questões da questão renal relacionadas diretamente a um atleta condicionam um exame bioquímico da função renal elevado. Uma suposta síndrome urêmica, um paciente que tem algum problema de filtração glomerular. O que não é realidade. O paciente que pratica atividade física, ele tem condições que fazem com que a ureia e a creatinina dele em exame bioquímico estejam elevados. Maior volume de massa magra, catabolismo, por quê? Quanto mais massa magra, maior probabilidade de um erro de necessidade, ou porque não treinou direito, ou porque ficou um tempo doente, de aumentar o catabolismo, isso impacta diretamente na ureia, principalmente. Consumo elevado de proteína, o paciente que faz atividade física costuma ter uma necessidade proteica mais elevada. Então, a creatinina e a ureia dele pode estar elevada também. Obviamente, os casos de infecção, desidratação pode aumentar a ureia e a creatina, mas se o paciente está se hidratando bem, a condição global de saúde dele é boa, o que leva a pensar que o que levou a ureia e a creatinina dele é a condição do treino. O treino com boa intensidade e um bom volume. Agora, se o paciente não treina nada, não faz nada, e a ureia e a creatinina dele, na primeira consulta, já deu elevada, já deu fora dos parâmetros, aí você tem que indicar, sei lá, um nefrologista, para tentar fazer uma pesquisa maior sobre essa questão renal. Mas o paciente que treina 2, 3 meses de forma mais crônica, ele costuma ter a ureia e a creatinina dele mais elevadas. Faz parte. Falando em esporte também, não tem como não falar sobre a questão hormonal. Sim, a questão, às vezes, para uma parte das pessoas, é algo muito tabu e existe uma questão ética sobre o consumo de hormônio. E não entrando na questão ética, vocês irão receber pacientes que utilizam algum nível de AS, ou já utilizaram. Esses pacientes existem, eles são mais comuns do que parece. Então, eu gosto de dizer que a utilização do hormônio dá margem para o paciente. Margem de recuperação muscular, margem de lipólise, margem de recuperação, margem de fazer uma dieta um pouco menos individualizada e conseguir ter um bom resultado em relação ao paciente ter uma dieta mais individualizada e não ter um suporte de nenhum AS. Então, eu gosto de dizer que o hormônio dá para o paciente e para o nutricionista margem. Pensando exclusivamente só em melhora de composição corporal, ele vai ser o seu melhor paciente. Só pensando em composição corporal, aumento de massa magra e perda de gordura. Ele é o seu melhor paciente, porque ele ganha margem, ok? Mas com essa margem vem alguns brindes. E o que é importante quando eu falo dos brindes do uso de hormônios? Boa parte dos problemas que os pacientes chegam no consultório pelo uso de hormônios, o nutricionista não tem muito o que fazer. O trabalho muito do nutricionista é mais paliativo, obviamente. Você vai prescrever medicamento para evitar a conversão de testosterona,
você não consegue fazer isso, você não pode fazer isso. Mas esses casos estão diretamente mais relacionados a como o paciente utiliza aquele hormônio e o momento que ele utiliza aquele hormônio. Geralmente, os pacientes que chegam que utilizam hormônio, eles são só dois. Ou que vem de um endócrino, que ele tem um processo de utilização de hormônio, uma TPC bem feita, que é a terapia pós-ciclo do paciente, tal momento ele toma tal coisa, que é algo mais racional, digamos assim, e você tem a total irracionalidade, que é o paciente que ouviu do amigo que tomou tal coisa, que ganhou 10 quilos de músculo, e que ele vai ganhar 10 quilos de músculo porque ele vai tomar a mesma coisa, nas mesmas quantidades. Como se as coisas funcionassem assim. A ciência só é importante, vocês só estudam nutrição por 4 anos, porque a ciência é individualizada. E é importante explicar isso para o paciente também. Então, alguns problemas de eixo hormonal geralmente acontecem com o paciente que trabalha às cegas com a utilização de pró-hormonal. E aí, problemas endócrinos, problema comportamental, problema hepático, problema dermatológico, entre vários e vários e vários outros, mas que acostumam parecer, por exemplo, o paciente altera muito a quantidade da utilização, ou muda com muita frequência a classe das drogas, ou o paciente para de uma vez de utilizar, e aí nesses períodos que alteram muito o eixo hormonal, costumam dar mais problema para os pacientes. O que o nutricionista pode fazer isso? Indicar outra pessoa. Não tem muito o que o nutricionista fazer nesse caso. É por uma questão ética e profissional. Tá? Mesmo que você saiba fazer algo, não tem muito o que fazer. E o que eu falei já anteriormente, a questão do nutricionista na utilização dos hormônios é mais paliativo. Tá? E que o paciente que utiliza hormônio, ele tem um padrão de ganho muito diferente do paciente que a gente chama de natural. Tá? Então, prestem atenção nisso. É o paciente muito bom na questão de melhora de performance, melhora de forma inerente. Mas ele não só ganha a performance pelo hormônio, tá? O hormônio não faz tudo, de forma alguma. Muitas vezes o paciente utiliza e só destrói o eixo hormonal e não ganha nada. Esses caras existem. Então, o paciente que utiliza, mesmo se ele utiliza algo, é importante que ele tenha algum nível de inteligência emocional para utilizar o pró-hormonal. Bom, uma coisa que o pró-hormonal altera muito, paciente que vocês vão perceber que é muito comum, é a questão do perfil lipídico. Isso é muito comum. É muito raro você achar um paciente que utiliza algum hormônio sintético, que ele tenha, por algum tempo, 2 meses, 3 meses, tenha um perfil lipídico bom. O perfil lipídico deles costumam ser ruins. Então, aquela questão que eu falei para vocês sobre o paliativo é importante na questão do perfil lipídico, tá? Por quê? Perfil lipídico alterado cronicamente é um risco grave de aterosclerose. Então, se você não tiver cuidado com esse paciente, ele pode ter, sim, um risco de aterosclerose. É muito comum? Não muito, mas você precisa ter um pouco de cuidado com esse paciente. Então, ele costuma chegar no consultório com LDL ruim, horrível, e o HDL ruim, horrível. Tá? Principalmente o HDL muito baixo e o LDL muito alto. Outro ponto que é importante você explicar para o seu paciente sobre perfil lipídico. Não existe colesterol bom e colesterol ruim. Não existe esse ponto de colesterol bom e colesterol ruim. O que existe obviamente, por didática, as pessoas nomeiam assim colesterol bom e colesterol ruim, mas os dois são colesteróis. Os dois são lipoproteínas, não são colesteróis. Não é um colesterol, melhor dizendo. Os dois são transportadores. O LDL transporta do fígado para os tecidos periféricos, o HDL faz o caminho inverso. Se você não tem uma lipoproteína que transporta do seu fígado para os tecidos periféricos, acho que tem um problema ali. Então, não necessariamente o LDL é ruim, tá? Obviamente, se ele tiver aumentado, ele é ruim. Porque ele aumenta muito o risco de aterosclerose. Mas ele, em condições normais, é ótimo, maravilhoso. Mesma coisa o HDL, tá? Ele, em nível de normalidade, é bom. E muito abaixo é ruim. Porque ele não faz esse processo inverso, ele faz, digamos, o processo inverso do LDL, né? Ele, digamos que limpa, às vezes. É basicamente isso. Traz esse resto de colesterol dos tecidos periféricos para o fígado novamente. Então, todo o protocolo que você puder fazer para tentar melhorar o perfil lipídico desse paciente é importante. Mas, obviamente,
nessa questão, principalmente, o trabalho do nutricionista é mais paliativo, tá? E como boa parte das coisas que aparecem com o uso de esteroides anabolizantes. O nutricionista tem um papel muito mais paliativo, muito mais reativo em relação a como mudar esse prognóstico. Bom, a coisa que é importante, nutricionista esportivo que vai fazer uma palestra e não fala de suplemento, né? O nutricionista esportivo tem que falar de suplemento. Mesmo que ele não vá falar de suplemento, ele tem que falar de suplemento. Porque está no subconsciente das pessoas que nutricionista esportivo tem que falar sempre de suplemento o tempo todo, que suplemento é bom, que suplemento é maravilhoso, que vai salvar a sua vida, que sem suplemento não dá, que... Tá. Então, o que eu uso como base? O que ajuda a racionalizar a utilização do suplemento? Suplemente o que não for adequado, o que não for possível adequar via alimentação. Ou seja, o que eu não consigo dar via alimento para o paciente, você vai lá e suplementa. É mais fácil pensar dessa forma. Obviamente, algumas coisas são mais específicas, mas na base eu suplemento o que eu não consigo dar via alimento. Primariamente é isso. E outra coisa, suplemento é praticidade. Pensa dessas duas formas. Que aí você não extrapola muito o uso do suplemento e racionaliza a prescrição para o seu paciente. Você suplementa o que você não consegue via alimento, e suplemento é praticidade. Vou dar o exemplo da questão praticidade. O paciente tem uma necessidade proteica de 200 gramas de proteína dia. Só que por algum motivo ele não consegue fazer uma refeição e aí falta 30 gramas. Ele vai lá, pega um whey e adiciona as 30 gramas de proteína que ele precisa. Suplemento é praticidade. Outro exemplo, creatina. Você consegue ter 3 a 5 gramas de creatina só comendo carne vermelha? Não. Então você vai lá e suplementa a creatina, 3 a 5 gramas. Sem saturação, no caso. Então, pense o suplemento dessa forma. Suplemento é praticidade, então você usa como algo que vai melhorar a vida do paciente como praticidade. E algo que você não consegue via alimento, você vai lá e adiciona. Ponto. Dessa forma. Algo que fica fora desse escopo, muitas vezes, é o pré-treino. Muitas vezes o pré-treino, o paciente, às vezes, até consegue chegar a uma recomendação, por exemplo, de cafeína, mas alguns outros suplementos, não. Ele não consegue, via alimentar, atingir aquelas recomendações. E aí, nos pré-treinos, ou alguns estimulantes, neuroestimulantes, você usa uma lógica diferente. Porque geralmente são micronutrientes que são muito isolados, não estão abundantes em muitos alimentos. Mas a questão do pré-treino também é outra que é muito importante, que está muito ligada à nutrição esportiva. Os pacientes chegam no consultório com o objetivo de tomar suplemento. É isso. O paciente chega no consultório, eu quero tomar whey, BCAA, creatina, cafeína, quero tomar HMB, beta-alanina. Ele quer tomar um mundo de suplemento. Ele não treina nada, não faz nada, mas ele quer tomar um mundo de suplemento. Então você tem uma coisa que se chama efeito placebo, e também tem relação com os pré-treinos. Bom, efeito placebo, como está indicando na imagem aqui, o paciente toma algo, ele não sabe para que ele toma aquilo, mas ele acha que com aquilo ele vai ganhar força, e no treino ele ganha força. Meio estranho, né? Mas a explicação é a substância, o procedimento que não tem o poder inerente para produzir um efeito desejado ou esperado, ou seja, um inócuo, um suplemento que às vezes nem foi nem estudado, não tem nenhum benefício fisiológico, mas o paciente acha que tem, na cabeça dele tem um benefício, a utilização daquele suplemento, vai dar força, vai dar gás de alguma forma, e acaba dando algum gás, alguma força. Esse é o efeito placebo. E na nutrição esportiva isso tem muito. Às vezes o paciente chega no seu consultório e você passa o plano alimentar e você vê que não tem necessidade de passar nenhum tipo de suplemento. Ele atinge a recomendação que ele tem via alimento, e o paciente às vezes sai frustrado, porque ele, nossa, o nutricionista é horrível, ele não passou o suplemento para mim, ele é atrasado, algo do tipo. Então, às vezes, você tem que trabalhar esse meio termo. Você tem que trabalhar a questão científica do suplemento, mas também tem que trabalhar a questão do efeito placebo do paciente, do paciente chegar já querendo ser suplementado. Então, é um ponto que vocês precisam pensar, de alguma forma. Tentar fazer, digamos, um meio termo com esse tipo de paciente.
creatina do começo, por exemplo. A creatina não é tão... em questões práticas, se o paciente acabou de começar a treinar, e você já suplementa a creatina, ele não vai sentir tanto efeito no ganho de força, por exemplo. Mas passa. Não vai fazer nenhum tipo de mal grave e pode ajudar ele um pouco na performance. Então, pensem nisso na questão do efeito placebo, que pode, em algum momento, ajudar. Não é o ideal, não é o mundo ideal. O ideal é suplementar da forma que eu falei. Mas pode ser que aconteça. Só explicando mais ou menos o efeito placebo, por exemplo, a creatina e a beta-alanina são suplementos que têm efeito crônico. Ou seja, você toma hoje, o efeito não vai ser hoje. Por exemplo, você tem um treino de perna, hoje tomou 5 gramas de creatina para treinar. Você vai ter o efeito exatamente hoje daquelas 5 gramas que você tomou? Não, não vai. A mesma coisa da beta-alanina. Então, o efeito da creatina é crônico. O efeito da beta-alanina é crônico. Mas, usando o exemplo, por exemplo, da beta-alanina, dependendo da quantidade que você usa, ela dá um negócio chamado efeito da coceira. E ela costuma estar em vários pré-treinos. Então, você toma algo próximo a 1 grama e dá um efeito de coceira, de um comichão. E aí o cara já acha, nossa, bateu o pré-treino, é incrível, vou treinar, vou levantar todos os pesos da academia. Mesmo o efeito da beta-alanina sendo crônico e não agudo, é só uma coceira. Mas mesmo assim, o efeito agudo nele é aumentado. Ele pode aumentar as cargas só pensando que a beta-alanina está tendo um efeito agudo no corpo dele. Então, essa questão da suplementação também tem que ver essa questão do efeito placebo, de controlar um pouco essa demanda do paciente, de querer já sair suplementando tudo, até porque ele tem, em alguns momentos, pode ter um efeito prático, sim, tá? Outra coisa que é importante, né, que é muito importante explicar para os pacientes, e para os nutricionistas, obviamente, nutricionista de consultório, geralmente ele é bombardeado com muita coisa, muita informação, muita suplemento novo saindo, muito ergogênico novo saindo, muita farmácia de manipulação indo atrás do nutricionista, falando que tem os melhores suplementos, os melhores manipulados. Então, quando vocês pegarem aquilo que as pessoas apresentam para vocês, pesquisem, não tem problema nenhum você chegar para o paciente e falar, cara, eu não sei, eu não conheço esse suplemento, eu não conheço esse manipulado, não conheço, eu vou pesquisar, beleza? E sempre que a gente pesquisar sobre manipulados, sempre olhe a base teórica, a base metodológica dos estudos. Isso é muito importante. Porque existem muitos estudos sobre muita coisa, mas qual é a qualidade desses estudos? Tá? Então, eu dei um exemplo aqui do teste duplo cego randomizado. Tem o teste triplo cego também, mas o duplo cego é mais comum. Então, é importante você pegar estudos que têm um bom desenho metodológico. Um estudo, por exemplo, dar um exemplo prático aqui, um estudo que foi testado em 5 pessoas, ele tem uma capacidade para explicar, digamos assim, a realidade mais limitada do que o estudo que foi testado em 5.000 pessoas, entendem? Então, é importante vocês tentarem prestar atenção na questão da metodologia dos estudos, ok? Um estudo de um manipulado que foi testado durante 6 meses é diferente de um estudo que foi de um manipulado que foi testado 6 anos, entende? Então, tenta pesquisar suplementos e estudos que tenham essa robustez de informação. Então, eu usei o caso do teste duplo cego aqui. Você pega uma amostra representativa da população e você divide em grupo controle e em grupo caso. No grupo controle você dá placebo ou não dá nada, e no grupo caso você dá a droga teste. E aí nem o pesquisador que está aplicando o teste sabe que está dando, nem o grupo controle, nem o grupo caso sabe o que está recebendo. Então você tem um teste duplo cego. Nenhum dos dois grupos vai tentar manipular o resultado do teste. E aí no final junta tudo, e aí o pesquisador-chefe vai lá e compila os resultados. Então você não tem uma pesquisa que é enviesada. Porque mesmo, querendo ou não, se você está testando algo, você coloca qualquer coisa mínima, você coloca aquilo como objetivo, como um benefício, que não necessariamente acontece na realidade, entende? É a questão do efeito placebo. Então, pensem muito na questão da robustez dos estudos que vocês olham, que vocês leem, tá? A questão de ser um duplo cego, se é um teste que tem um N de pessoas, uma amostra representativa grande ou uma amostra representativa pequena, o tempo que aquilo foi testado. Então, é importante o nutricionista ter muito critério na hora de ler os estudos, ok? Outro ponto que é muito importante é, às vezes, os nutricionistas
deixam meio de lado. É a questão socioeconômica do paciente. Parece meio óbvio, mas acho que alguns nutricionistas esquecem a questão socioeconômica do paciente. Se você pega 2 pacientes, um que a dieta, o plano alimentar que você passou para ele, suplementação, algo do tipo, passou para ele, e aquilo compromete 100% da renda dele, e você compara um cara que você passa as mesmas coisas, e aquilo compromete 30%, num problema de alguma emergência, quem tem a maior propensão a deixar de lado o seu plano alimentar, a sua estratégia nutricional? Então, é trabalho do nutricionista adequar ao máximo a estratégia nutricional à necessidade energética do paciente e à necessidade econômica do paciente. Tá? Parece meio óbvio, parece, mas não é. Alguns nutricionistas esquecem dessa condição. Ou por medo de perguntar quanto a pessoa ganha, ou por medo de algum tipo de julgamento, mas o nutricionista precisa, sabe? Precisa. Porque, no fim das contas, muitas vezes é o que determina o paciente fazer a dieta ou não. Vamos supor, dar um exemplo. Você prescreve para o seu paciente uma proteína de R$ 250 para ele, um whey protein de R$ 250. Só que ele costuma tomar uma proteína que custa 100. Ele vai comprar de 250? Se ele costuma comprar de 100? Seu paciente costuma comer frango e ovo como fonte proteica. Você vai lá e passa filé mignon e picanha para ele. Tem alguma racionalidade nisso? Qual a propensão dele seguir o seu plano alimentar? É baixa, não é? Então, como é que você não necessariamente precisa perguntar quanto o paciente ganha? Até porque é comum o nutricionista ter um pouco de receio de perguntar quanto o paciente ganha. Você precisa saber quanto o seu paciente está disposto a investir naquele plano alimentar. O que ajuda muito a identificar isso? O recordatório alimentar. Prestem muito atenção no recordatório alimentar. O paciente começou a falar sobre o que ele come, seja o mais detalhista possível. Beleza, você come isso aqui nessa semana, então como é que é o seu final de semana? Você come o quê? Costuma comer o quê? Gosta de tal coisa? Toma suplemento? Qual marca de suplemento que você toma? E assim por diante. Vocês precisam fazer uma leitura socioeconômica do seu paciente, porque no fim das contas, o que vai diferenciar muitas vezes o paciente que segue o plano alimentar é porque o plano alimentar está alinhado à necessidade não só fisiológica, mas também socioeconômica dele. Então, pense nessas questões mais globais. Isso é muito importante. Então, o paciente chegou no seu consultório, não pergunta só, treinou quanto, fez quantas séries, tenha noção de forma ampla do seu paciente. E a questão socioeconômica é muito importante. Beleza? Para finalizar, eu queria deixar uma frase que é: a dieta de gaveta não vai resolver todos os seus problemas. Não sei se todos visualizaram o que eu demonstrei aqui, mas em consultório costuma ter o nutricionista pegar a dieta de gaveta e entregar na hora para o paciente. Algumas vezes resolve o problema do paciente? Sim, mas acho que pode ser importante, principalmente para vocês que estão na graduação, pensar de forma individualizada. Acho que é o maior trunfo que a nossa profissão tem, o maior trunfo que um bom profissional tem é pensar de forma mais individualizada possível em relação ao paciente. A dieta de gaveta vai resolver pouquíssimos problemas. A dieta mais individualizada possível é a hora que você ganha o seu paciente. Beleza? É isso. Muito obrigado. Sim. Olá. Quero primeiramente agradecer imensamente a palestra, que para mim foi enriquecedora. Nós tivemos um problema com a internet, prof, e nós vamos deixar disponibilizado, tá? A palestra para quem alguns alunos não conseguiram ver, para eles conseguirem ver amanhã. Mas eu tenho uma dúvida, tenho uma pergunta. Toda pessoa, ou a maioria das pessoas que querem o ganho de massa, né? Se eu falar errado, o senhor me corrija, porque essa área, olha, não... a suplementação é indicada? Não necessariamente. Obviamente, o paciente que ele quer ganho de massa magra, ele tem uma necessidade energética elevada. Mas você pode complementar isso via alimentação, tá? A questão, por exemplo, proteica, que é uma dieta, o paciente tem uma dieta tem uma necessidade proteica elevada. Se ele conseguir atingir isso via frango, ovo
ok, entende? A questão da suplementação é uma questão muito mais relacionada à praticidade, tá? Então, a gente pensa na nutrição esportiva, não necessariamente todos os profissionais, mas é a forma mais racional de pensar em suplementação. Entendi, perfeito. Porque assim, a gente inclusive vê alunos, né? Eles entram na faculdade, aí eles começam a malhar e eles já querem suplementar, porque a suplementação vai ser o sucesso do resultado do corpo e não a dieta, ou não a combinação perfeita, né, desses dois fatores. Entendi, professor, tô satisfeita. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Aguarda um minutinho. Tranquilo. Estamos indo para as perguntas. Certo. Nós não temos nenhuma pergunta, então nós vamos encerrar. Vamos agradecer imensamente a colaboração do senhor. Agora aprendemos o endereço. Em outras várias oportunidades vamos estar convidando para estar aqui conosco. De tamanha satisfação. Professor, muito obrigada, tá? Tenha uma excelente noite e sempre que precisar pode contar com a família FSP, FAP e FAPAM. Queria primeiramente agradecer o convite do professor Felipe, que deu essa oportunidade de falar um dia tão importante para a nossa profissão, e no que precisarem estarei à disposição. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. A educação transforma a sociedade. É nisso que a FSP acredita. Agora é só amanhã. A FSP nasceu em Rolim de Moura com a missão de transformar vidas através da educação. Eu adoro estudar na FSP. Os professores são inspiradores, aprendemos tanto na prática quanto na teoria e a estrutura é completa. São mais de 10 anos investindo na formação de pessoas e contribuindo para o desenvolvimento da região. A nossa parceria com a FSP proporciona estágio aos alunos da faculdade e assistência à comunidade. O investimento constante da FSP reflete nos excelentes resultados das avaliações do MEC. Investir na infraestrutura, equipamentos de ponta e no corpo docente é a nossa prioridade. Assim, os alunos da FSP saem preparados para o mercado de trabalho. FSP, dedicada a transformar vidas pela educação.